Pessoal, chegamos para mais uma aula agora de modelos atômicos, atomística. O que fala sobre isso? Sobre átomos, tá? Sobre as menores partículas que formam todos os organismos, seres vivos e seres não vivos. Para a gente iniciar nossa aula de atomística, a primeira coisa que a gente tem que diferenciar: modelos filosóficos e modelos científicos. Os modelos filosóficos são aqueles lá, dos nossos filósofos, que não tinham uma base científica, sempre correspondiam a matérias como ar, água, fogo, tá? Já os modelos científicos é aqueles que realmente a gente vai se identificar e detalhar. Dos modelos científicos que a gente vai ver, nós vamos estudar 4, super tranquilo. E depois eu vou passar um truquezinho que eu aprendi na faculdade, que eu acho que vai ser bem interessante para vocês também, tá certo? O primeiro modelo atômico que a gente vai ver é de Dalton. Isso mesmo, Dalton. Então tá aqui, ó, modelos atômicos, correto? Então vamos seguir aí. Dalton. Estão vendo? Esse modelo atômico de Dalton. O que Dalton dizia sobre o átomo? Ele dizia que o átomo é uma esfera maciça, indivisível, que não tem partículas. Ou seja, uma bola, como se fosse uma bola de bilhar, uma bola de sinuca, tá? Então, indivisível, maciça, sem partículas, não existia nenhuma estrutura a mais do que isso. Os estudos foram evoluindo, certo? E aí vem quem? Thomson. O que Thomson dizia? Percebam que já tem uma diferençazinha, não é isso? Ó, o Thomson, ele descobre o quê? Ele descobre partículas positivas e partículas negativas. E aí a coisa começa a ficar interessante, tá? O que o Thomson diz sobre o átomo? Ele diz que o átomo ele é divisível e que ele tem partículas. Quais são as partículas? Prótons e elétrons, ou seja, prótons com carga positiva, mais, elétrons com carga negativa, menos. Tudo bem até aí? Certo? Então havia essa divisão e havia essas estruturas, que o próton ele estava no centro do átomo. E essas partículas negativas, os elétrons, estariam ao redor do átomo, tá certo? O terceiro modelo atômico que a gente vai ver é Rutherford. Então vamos aí. Então, ó, Rutherford, eu já vejo coisas diferentes, não é isso? Então eu vejo aqui um centro que continua sendo o núcleo, tá? Então ele diz o seguinte, que esse núcleo ele é denso. O que significa isso? Ele é pequeno, porém ele tem uma massa alta, tá? E que nesse núcleo, além dos prótons, existem partículas lá neutras. Ele ainda não dá o nome de nêutrons, mas ele diz que além dos prótons existem algumas partículas de carga nula que estão lá para equilibrar esse núcleo, e que ao redor do núcleo estão esferas, tá? Que então é a eletrosfera, que estão os elétrons, que tem carga negativa, pessoal. E aí o que ele vai dizer? Ele vai dizer que esses elétrons que estão na eletrosfera são estacionários, ou seja, eles não se movimentam, eles estão ali naquele mesmo local em qualquer situação, ok? Então, a partir daí, a gente vai ver outro modelo, que vem um modelo para completar o de Rutherford e dar outras especificações, podemos dizer assim, do átomo, que é o modelo de Bohr. Então, vamos ver Bohr aqui. Olha Bohr, modelo atômico de Bohr. Então, eu tenho o meu núcleo, com a minha partícula positiva e a minha partícula neutra, que são os nêutrons, certo? E eu tenho ao redor do núcleo eletrosferas, exatamente como o Rutherford falou.
Só que agora o Bohr, ele vai entender e vai analisar o seguinte, que esses elétrons que estão aqui na eletrosfera, eles podem se movimentar e irão se movimentar sim, ok? Conforme eles adquirirem energia, eles vão pulando de camada em camada. E quando essa energia acaba, ele parou de receber essa excitação de energia, ele volta para a camada inicial. E nesse voltar, ele libera fóton. O que significa fóton? Luz, tá? Vamos aqui para a imagem. Então eu tenho aqui ó, o núcleo com os meus prótons e nêutrons, a maior massa do átomo está aqui. Eu tenho os elétrons, tá? A eletrosfera, que são essas camadas eletrônicas que possuem os elétrons, e quando o átomo ele recebe uma excitação energética, o elétron ele vai pulando de camada em camada. Quando ele para de receber, ele volta para a camada inicial. Então vamos supor que o elétron seja daqui. Ele recebeu essa carga energética, ele pulou para cá. Depois ele pulou para cá. Parou de receber, ele vai voltando. E quando ele volta, ele libera fóton, que significa energia. Quer ver a gente sempre vê elétrons e a gente não sabe? Quando a gente acende a lâmpada, né? Iluminou tudo. Quando a gente apaga, às vezes a gente olha para a lâmpada e ainda tá uma luzinha verdinha, uma luzinha que ilumina. Aquilo ali são os elétrons voltando para casa. E aí quando eles voltam, eles liberam fótons, que são luz, tá? E qual é o truque que eu vou trazer para vocês? Um truque com a mão. Isso mesmo, com a nossa mão. Quando a gente tem a mão fechada, a gente tem um modelo de Dalton. Uma bola de bilhar maciça, indivisível, indestrutível. Dalton. Quando a gente faz assim, a gente tem um modelo atômico de Thomson. Essa região da palma da mão é o meu núcleo, tá? Localizado meus prótons. E as minhas unhas, os meus dedinhos aqui, são o quê? São os elétrons, as partículas negativas. É maciça, porém já é divisível, certo? Quando eu tenho agora o meu modelo atômico de Rutherford, eu tenho isso daqui. O que significa? Palma da minha mão, núcleo, com os prótons e essas cargas neutras. E os meus dedos são a eletrosfera, divisível, com espaço entre eles, porém estacionária. E no modelo Bohr, mesma coisa. A palma da mão, prótons e nêutrons, núcleo, os dedos a eletrosfera. Só que agora ele não é estacionário, ou seja, os elétrons se movimentam. E aí, ó, pulou, os elétrons se movimentaram. Então, ó, Dalton, Thomson, certo? Rutherford e Bohr. Até a próxima aula, pessoal!